Ele tinha tudo: sucesso, respeito, o amor da mulher que escolheu para ser sua esposa. Durante mais de um ano, viveu ao lado dela, construindo um futuro, compartilhando sonhos e promessas. Mas em um único instante, tudo foi arrancado dele. Seu amor, sua história, sua própria identidade. O homem que ele era desapareceu. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Porque quando duas almas são destinadas, o destino sempre dá um jeito. A cobertura luxuosa de Marcelo Duarte era mais do que um símbolo de poder e sucesso. Para ele, aquele lugar tinha se tornado um lar. O lar que ele dividia com Lívia. Naquele fim de tarde, o céu pintava São Paulo em tons dourados e o vento morno fazia as cortinas dançarem suavemente. Na varanda, um jantar especial estava preparado. Luz de velas, taças de vinho e um sorriso apaixonado nos lábios de Marcelo. Lívia pousou os olhos sobre ele e sorriu. O homem frio e inatingível que ela conheceu já não existia mais. Em seu lugar, havia alguém disposto a amar, a lutar, a construir um futuro ao lado dela. Em que está pensando? Ela perguntou, brincando com a borda da taça. Marcelo deslizou os dedos sobre a mão dela e sorriu de canto. No quanto minha vida mudou desde que você apareceu. Ela arqueou as sobrancelhas, divertida. Espero que para melhor. Muito melhor, ele confirmou, levando a mão dela até os lábios e depositando um beijo suave. Lívia suspirou. Não podia acreditar que aquele era o mesmo homem que um dia parecia inalcançável. O empresário temido no mercado, o CEO que tratava os sentimentos como distrações. Mas com ela, ele era diferente. Ele se tornou um homem capaz de amar. Sabe... Marcelo se levantou e foi até a sacada. Lívia o acompanhou, sentindo um arrepio ao notar o brilho misterioso em seu olhar. Passei a vida toda no controle de tudo. Dos meus negócios, do meu destino, do meu futuro. Mas aí... Você chegou. Lívia franziu a testa confusa. Isso é bom ou ruim? Ele sorriu. É a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Marcelo então deslizou a mão pelo bolso e tirou uma pequena caixa preta. O coração de Lívia acelerou. Marcelo... Ele abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante. Lívia Santos, você me daria a extraordinária honra de se tornar minha esposa? De construir uma vida juntos como parceiros iguais, enfrentando todos os desafios e celebrando todas as vitórias lado a lado. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Seu coração transbordava. Ela o amava tanto. Sim, Marcelo. Sim, 1000 vezes sim. Marcelo deslizou o anel em seu dedo e, sem esperar mais um segundo, a puxou para um beijo intenso, cheio de paixão, amor e promessas. Eles riram, choraram, sonharam com o futuro que estavam prestes a construir. Naquela noite, abraçados na varanda olhando para a imensidão da cidade, eles acreditaram que nada poderia separá-los. Mas estavam errados. O sol nasceu trazendo uma nova manhã. No apartamento, tudo parecia perfeito. Lívia servia o café enquanto Marcelo folheava alguns papéis sobre a mesa. Era uma reunião importante. Um contrato milionário. Você vai estar aqui quando eu voltar? Ele perguntou, pegando a pasta e se aproximando dela. Claro, ela sorriu. E vou te esperar para o jantar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou contra os lábios. Eu volto logo. E saiu pela porta. 2 horas depois, o telefone tocou. Lívia franziu a testa. Pegou o celular, sem imaginar que a próxima frase destruiria seu mundo. Boa tarde, senhora Lívia Santos. Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Central. Precisamos que a senhora venha imediatamente. Seu noivo, Marcelo Duarte, sofreu um acidente grave. O celular escorregou de sua mão. O coração dela parou. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Seu corpo tremia quando pegou a bolsa e saiu correndo. Tudo que ela conhecia, tudo que eles haviam construído, estava prestes a mudar para sempre. O bip constante das máquinas e o cheiro forte de desinfetante tomavam conta do quarto do hospital.
O som abafado dos passos dos enfermeiros ecoava no corredor, e o tempo parecia se arrastar como se estivesse preso em uma realidade distorcida. Lívia estava sentida ao lado da cama, segurando a mão de Marcelo, como se aquele simples toque fosse capaz de trazê-lo de volta. Seu coração martelava dentro do peito. Ele tinha que acordar. Desde o momento em que o médico lhe deu a notícia, seu mundo virou de cabeça para baixo. A cirurgia havia sido bem-sucedida, mas os exames mostravam algo preocupante. Havia danos na memória. O que isso significa? Ela perguntou com a voz trêmula. O médico suspirou. Ele pode ter dificuldade em lembrar de eventos recentes. Não podemos prever o que exatamente será afetado até que ele acorde. O medo tomou conta dela. E se ele não se lembrasse de nada do que viveram juntos? Agora, depois de longas horas de espera, ele finalmente começou a se mexer. Primeiro, os dedos dele tremeram. Depois, sua respiração ficou mais profunda e sua testa se contraiu levemente. Então, lentamente, seus olhos se abriram. Lívia prendeu a respiração. Marcelo? Os olhos dele se moveram pelo quarto, desfocados e confusos. Ele piscou algumas vezes, ajustando-se à luz. Seu olhar encontrou o dela. Lívia sentiu um nó na garganta. Os olhos dele estavam vazios. Quem é você? O mundo dela desmoronou. Foi como um soco no peito, roubando todo o ar de seus pulmões. Era ele, seu Marcelo. Mas, ao mesmo tempo, não era. Sou eu. Sua voz saiu fraca. Lívia. Ele a encarou por um momento. Sua testa se franziu em confusão, como se estivesse tentando forçar uma lembrança que não existia. Eu deveria te conhecer? Lívia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Sou sua esposa, Marcelo. Estamos juntos há mais de 1 ano. Você me pediu em casamento. Ele piscou algumas vezes, absorvendo aquelas palavras como se fossem completamente irreais. Ele olhou para a aliança em seu dedo, depois de volta para ela. Isso não faz sentido. A voz dele estava rouca, hesitante. O médico entrou no quarto, cortando a tensão sufocante. Senhor Duarte, como está se sentindo? Marcelo esfregou a têmpora, parecendo perdido. Como se tivessem jogado um caminhão em cima de mim. O médico sorriu compreensivo. Isso é normal. Você sofreu um trauma severo. Gostaria de fazer algumas perguntas para avaliar sua memória? Marcelo assentiu. Qual é a última coisa de que se lembra? Lívia prendeu o fôlego. Marcelo franziu a testa, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça. Ele fez uma pausa longa. Estava assinando um contrato para a fusão com a empresa Borelli. O silêncio no quarto foi quase ensurdecedor. Lívia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Marcelo, essa fusão aconteceu há mais de 5 anos. Ele a olhou, chocado. Não, isso não pode estar certo. O médico suspirou. Infelizmente, Sr. Duarte, o impacto no seu cérebro causou um bloqueio nos últimos 5 anos de memória. Seu cérebro preencheu as lacunas com os dados mais antigos que conseguiu acessar. Marcelo passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. 5 anos apagados. Então, tudo isso é verdade? Ele olhou para Lívia. Sim. O silêncio foi cortante. E eu sou casado com você? Lívia sentiu cada palavra como uma lâmina cortando sua pele. Sim, Marcelo. Você me ama. Você me pediu em casamento na nossa varanda naquela noite mágica. Você não se lembra de nada disso? O olhar dele era de puro pânico. Não. Ela fechou os olhos por um momento, tentando segurar a dor que se espalhava como fogo dentro dela. O Marcelo que ela conhecia tinha sumido. O homem que passou os últimos meses amando-a, protegendo-a, sonhando com um futuro juntos, não estava ali. Ele não se lembrava dela. E pior, não sentia nada por ela. A porta da cobertura se abriu lentamente, revelando o lar que Lívia e Marcelo haviam construído juntos. Mas agora tudo estava diferente. Marcelo entrou primeiro, os olhos varrendo o ambiente como se fosse a primeira vez que estivesse ali. E para ele era. O lugar onde antes ele chegava e a encontrava esperando com um sorriso,
Agora, parecia apenas um cenário frio, desconhecido, sem nenhuma conexão. Lívia segurou a bolsa contra o peito, o coração pesado. Ela não sabia como agir. Queria segurar sua mão, dizer a ele que tudo ficaria bem. Mas como dizer isso a alguém que não sentia mais nada por ela? Marcelo largou as chaves na mesa de vidro e passou a mão pelos cabelos. Isso é onde eu moro? A voz dele era neutra, distante. Lívia engoliu seco. Sim, moramos aqui juntos. Há mais de um ano. Marcelo franziu a testa. Caminhou lentamente pela sala, os olhos analisando cada canto. O sofá de couro onde assistiam filmes abraçados, o bar onde ele servia vinho para os dois, a varanda onde ele a pediu em casamento. Mas nada disso parecia despertar qualquer fagulha de lembrança nele. Ele soltou um suspiro longo, parecendo exausto. Eu preciso de um tempo. O coração de Lívia se apertou. Eu entendo. Não, Lívia. Ele se virou para encará-la, os olhos frios como nunca haviam sido antes. Eu preciso de espaço. Ela sentiu um golpe no peito. Marcelo, eu não me lembro de você. Eu não me lembro da nossa história. Ele passou a mão pelo rosto, frustrado. Eu sei que não é culpa sua. Sei que deve estar sendo horrível para você também. Mas você é uma estranha para mim. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca poderia. Uma estranha. Depois de tudo que viveram. Depois de todas as promessas. Lívia fechou os olhos, prendendo as lágrimas. Ela precisava ser forte. Eu entendo, murmurou. Marcelo desviou o olhar. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. Por fim, ele soltou um longo suspiro e pegou a própria bolsa. Eu vou dormir no quarto de hóspedes. Lívia arregalou os olhos. Não, você deve descansar na nossa cama. Você precisa se recuperar. Ele apertou o maxilar. Não é mais a minha cama. Eu não me sinto confortável ali. O coração dela se despedaçou ainda mais. O lugar onde compartilharam beijos, risadas, madrugadas de amor, agora não significava nada para ele. Lívia respirou fundo. Então, eu fico no quarto de hóspedes. Ele franziu a testa. Não precisa... Preciso sim. Ela ergueu o olhar para ele, determinada. Você pode não se lembrar de mim, mas eu me lembro de você. E eu vou lutar por nós. Marcelo pareceu desconfortável. Ele não discutiu. Apenas pegou suas coisas e desapareceu pelo corredor. Algumas horas depois, Lívia estava deitada na cama do quarto de hóspedes, os olhos fixos no teto. O silêncio da cobertura era esmagador. Antes aquela casa era cheia de vida. Tinha a risada de Marcelo ecoando pelos corredores, o barulho da cafeteira no início da manhã, quando ele fazia café para os dois, o som da voz dele chamando-a para um abraço no meio da tarde. Agora tudo estava vazio. Um abismo havia se formado entre eles. E a pior parte era saber que, para Marcelo, ela era a responsável por aquele incômodo. No quarto ao lado, Marcelo também não conseguia dormir. Se revirava na cama, inquieto. Havia algo que o incomodava profundamente. Não era apenas o fato de estar em um lugar que deveria ser seu lar, mas não parecia certo. Era Lívia, a mulher que todos diziam ser sua noiva. A mulher que olhava para ele com tanta dor nos olhos que era impossível não sentir um aperto no peito. Verdade era que, apesar de não lembrar dela, ele não conseguia ignorá-la. Seu cheiro estava por toda parte. Cada canto daquela cobertura gritava a presença dela. Ele fechou os olhos, tentando afastar a confusão dentro de si. Mas a última imagem que veio à sua mente foi a expressão partida de Lívia ao ouvir que ele precisava de espaço. Ele sentiu um aperto no peito. E pela primeira vez naquela noite, não foi por causa da dor física. O café esfriava na mesa de mármore da cozinha, mas Lívia sequer tinha forças para tocá-lo. A manhã havia chegado, e com ela a dura realidade de que Marcelo ainda era um estranho ao seu lado. Na noite anterior, ele sequer se despediu. Apenas fechou a porta do quarto de hóspedes, deixando-a sozinha com o vazio esmagador da cobertura. Lívia fechou os olhos, tentando encontrar forças para continuar. Ela não podia desistir. Foi então que o som da campainha ecoou pelo apartamento. Ela franziu a testa. Não estava esperando ninguém. Ao abrir a porta,
Um calafrio percorreu sua espinha. Diante dela, vestida de forma impecável, estava Vivian, a ex de Marcelo. A mulher que, anos atrás, o quebrou de uma forma que ele achou irreparável. E agora ali estava ela, com um sorriso falso nos lábios e um olhar vitorioso. "Bom dia, Lívia", disse a mulher cruzando os braços. "Marcelo está?" Lívia demorou um segundo para responder. "O que você está fazendo aqui?" Vivian suspirou, inclinando a cabeça como se estivesse sinceramente preocupada. "Eu soube do acidente. Imaginei que ele precisasse de alguém do passado ao lado dele, de alguém que ele lembra." Aquelas palavras foram como uma lâmina afiada atravessando o peito de Lívia. Vivian sabia exatamente o que estava fazendo. Lívia sentiu as mãos tremerem. "Marcelo está descansando, e eu não acho que..." Ela não conseguiu terminar a frase, porque nesse instante, Marcelo apareceu atrás dela. "Quem é?" A voz dele ainda estava rouca, mas firme. Vivian sorriu. "Meu Deus, Marcelo!" Ela avançou sem hesitar e se jogou nos braços dele. O corpo de Lívia congelou. "Eu fiquei tão preocupada com você", Vivian murmurou, mantendo-se colada a ele. Marcelo, pego de surpresa, hesitou por um instante, mas não a afastou. Ele olhou para Lívia, que parecia prestes a desmoronar, e depois voltou os olhos para Vivian. "Eu te conheço?" Vivian se afastou ligeiramente, colocando as mãos no rosto dele em um gesto íntimo. "Claro que conhece." Seu olhar era puro veneno disfarçado de doçura. "Eu fui o grande amor da sua vida." Lívia sentiu o ar escapar dos pulmões. Vivian se instalou no sofá da sala, completamente confortável, como se aquele ainda fosse o lugar dela. Lívia permaneceu em pé, o coração martelando no peito. Ela precisava impedir isso. Mas antes que conseguisse falar qualquer coisa, Vivian pegou o celular e abriu um álbum de fotos. "Olha só, Marcelo, isso foi no nosso primeiro Réveillon juntos, você se lembra?" Marcelo pegou o telefone e olhou a imagem. Era uma foto antiga, de anos atrás, de um momento que ele realmente conseguia lembrar. "Eu acho que sim." O olhar de Vivian brilhou em triunfo. "E essa aqui? Nossa viagem para a Itália? Como nos divertimos, não foi?" Marcelo franziu a testa. "Eu me lembro dessa viagem." Lívia sentiu seu coração se despedaçar. Ela sabia a verdade. Sabia que Marcelo e Vivian haviam terminado porque ela o traiu, porque só estava com ele por interesse. Mas Marcelo não se lembrava disso. Ele só conseguia lembrar das partes boas. E Vivian sabia disso melhor do que ninguém. Ela estava distorcendo a história, reescrevendo o passado para colocá-lo contra Lívia. "Você foi muito feliz ao meu lado, Marcelo." Vivian sussurrou, colocando a mão sobre a dele. "Eu nunca deixei de me importar com você." Lívia não conseguiu mais suportar. "Chega." A palavra cortou o ar como um trovão. Marcelo e Vivian se viraram para ela. Lívia respirou fundo, tentando controlar a dor e a raiva que pulsavam dentro dela. "Marcelo, você precisa descansar. Já passou tempo demais acordado." Vivian abriu a boca para retrucar, mas Marcelo assentiu. "Sim, estou um pouco cansado." Lívia o ajudou a se levantar. Antes de sair, ele olhou para Vivian mais uma vez. "Foi bom te ver." Vivian sorriu, vitoriosa. "Eu volto para te visitar." E então Lívia entendeu. Aquilo era só o começo. Vivian não estava ali para ajudar. Ela queria Marcelo de volta. E a pior parte? Marcelo começava a confiar nela. O tempo passou de maneira cruel. Nos dias seguintes, a presença de Vivian se tornou constante, tanto na cobertura quanto na empresa. Ela surgia logo pela manhã, entrando como se ainda tivesse algum direito sobre aquele espaço. Trazia café da padaria favorita de Marcelo, aquela que ele sequer lembrava que não gostava mais. Ria das histórias do passado que só ela sabia contar. E a cada novo encontro, ela o fazia acreditar que ele ainda era o homem de antes. E Lívia? Lívia estava ali o tempo todo. Ela não apenas compartilhava um lar com Marcelo, mas também fazia parte da empresa que ele comandava. Como líder dos projetos de responsabilidade social da companhia, era impossível evitar Marcelo durante o expediente. E ainda assim, ele a tratava como se fosse invisível. A cada olhar distante que lhe dirigia, a cada reunião,
onde ele sequer parecia lembrar que ela estava presente, o gelo entre os dois se tornava mais espesso. Enquanto Vivian ocupava todos os espaços que antes pertenciam a Lívia, ela começava a sentir que estava sendo lentamente apagada da vida de Marcelo, e isso a destruía um pouco mais a cada dia. Lívia estava sendo apagada a cada olhar distante que Marcelo lhe dirigia. A cada vez que ele respondia suas perguntas com um não sei frio e sem emoção, a cada vez que ele preferia passar o dia ao lado da ex em vez de estar com ela. No início, Lívia tentava não se desesperar. Dizia a si mesma que Marcelo precisava de tempo, que tudo voltaria ao normal. Mas os dias se transformaram em semanas, e o homem que prometeu amá-la para sempre agora a evitava como se ela fosse um peso do qual precisava se livrar. Lívia estava sentada no sofá, mexendo na borda da taça de vinho que sequer havia tocado. Marcelo chegou da rua, fechando a porta sem muito cuidado. Ela levantou o olhar, forçando um sorriso. Como foi seu dia? Marcelo hesitou por um momento. Bom, ela esperou que ele dissesse mais alguma coisa, mas não disse. Não perguntou como foi o dela. Não perguntou se ela precisava de algo. O silêncio entre os dois era insuportável. Ela engoliu em seco. Você estava com ela, não estava? Marcelo jogou as chaves na mesa e suspirou, irritado. Se está falando da Vivian, sim. Lívia mordeu o lábio. Você nem ao menos me contou que sairia. Ele franziu a testa, como se não entendesse o motivo da indignação dela. Por que eu deveria contar? Lívia sentiu um aperto no peito. Porque você costumava fazer isso. Porque eu sou sua noiva. Ele fechou os olhos por um instante e passou a mão pelos cabelos. Lívia, não me diga que eu tenho que entender, porque eu já entendi. Marcelo abriu os olhos. Havia impaciência neles. Ótimo. Então pare de me pressionar. Ela ficou em silêncio, encarando-o, tentando encontrar nele o homem que amava. Mas não havia nada ali. Nada além de frieza. Nada além de indiferença. E Lívia sentiu que estava perdendo a guerra. Naquela noite, Lívia ficou acordada até tarde, perdida nos próprios pensamentos. Será que deveria insistir? Será que estava apenas se iludindo? Ela se recusava a acreditar que tudo o que viveram simplesmente tinha desaparecido. Por isso, decidiu tentar. Ela foi até o quarto de Marcelo e bateu suavemente na porta. Marcelo? O som de passos veio do outro lado. A porta se abriu. Ele estava ali, vestindo apenas uma calça de moletom, os cabelos um pouco bagunçados. Por um instante, ela quase acreditou que ele era o mesmo Marcelo de antes. Mas o olhar dele dizia o contrário. O que foi? Ele perguntou cansado. Lívia respirou fundo, reunindo coragem. Quero falar com você. Marcelo suspirou, cruzando os braços. Sobre o quê? Ela olhou para ele. Como explicar que queria falar sobre tudo? Queria falar sobre como se sentia invisível ao lado dele, sobre como ele a tratava como uma estranha enquanto se aproximava cada vez mais de Vivian, sobre como ela morria um pouco mais a cada vez que ele a rejeitava. Mas tudo o que saiu foi: sinto sua falta. O maxilar de Marcelo endureceu. Lívia, por favor. Ela sussurrou, dando um passo à frente. Só me deixe tentar. Ela ergueu a mão para tocar o rosto dele, e então aconteceu. Marcelo se afastou, frio, distante, rejeitando seu toque. Como se não suportasse a ideia de estar perto dela. Lívia congelou. As lágrimas vieram antes que pudesse impedi-las. Você realmente não sente nada por mim? Marcelo não respondeu. E essa foi a pior resposta que poderia ter dado. Lívia fechou os olhos, lutando para manter a dignidade. Tudo bem. Ela se virou e saiu. Dessa vez foi ela quem fechou a porta, e Marcelo ficou ali parado, sentindo um incômodo inexplicável no peito. O apartamento luxuoso, antes um refúgio de amor e cumplicidade, havia se tornado um campo de batalha silencioso. Marcelo e Lívia não brigavam, não discutiam, mas o silêncio entre eles gritava mais alto do que qualquer discussão. Ele passava os dias na empresa, a maior parte do tempo ao lado de Vivian. E quando voltava para casa, Lívia ainda estava lá. No começo, Marcelo não entendia por que isso o incomodava tanto. Não fazia sentido, ela era sua noiva? Sim,
Mas ele não se lembrava dela, não sentia nada. Então por que sua presença o deixava tão inquieto? E mais, porque, mesmo sem sentir nada, ele esperava vê-la ali. Ele nunca admitiria isso em voz alta, mas esperava. E toda vez que entrava na cobertura e a encontrava preparando o jantar, ou arrumando os papéis que ele deixava espalhados, sentia um desconforto inexplicável, como se ela pertencesse àquele espaço, mas ele não estivesse pronto para aceitar isso. Lívia tentava se agarrar aos pequenos detalhes. Mesmo sabendo que Marcelo não sentia mais nada por ela, continuava a cuidar dele. Ela preparava café todas as manhãs, deixando a xícara na mesa da cozinha, exatamente como ele gostava. Ela organizava suas roupas no closet, separando as gravatas por cor, como sempre fez. Ela cozinhava jantares, mesmo quando ele não dizia se voltaria para comer. Mesmo quando ele chegava tarde, com o cheiro do perfume de Vivian impregnado em sua camisa. Ela não dizia nada, apenas mantinha a rotina, porque no fundo era a única coisa que ainda restava entre eles. Mas Marcelo percebia. Ele via a maneira como ela se movimentava pela casa, sempre atenta a cada detalhe. Ele sentia o cheiro das refeições que ela preparava, mesmo quando dizia a si mesmo que não estava com fome. Ele notava o olhar magoado que ela tentava esconder toda vez que ele voltava tarde da noite. E, acima de tudo, ele sentia o peso esmagador da presença dela. Era como se algo dentro dele soubesse que ela fazia parte da sua vida. Mas sua mente se recusava a aceitar. Naquela noite, Marcelo chegou mais tarde do que o normal. Vivian o havia convencido a sair para jantar. Ele não queria admitir, mas por algum motivo não conseguia relaxar. Havia algo errado, algo que o incomodava o tempo inteiro. E ele só percebeu o que era quando entrou na cobertura e encontrou a sala escura. A luz da cozinha estava acesa, mas não havia jantar na mesa. Não havia cheiro de comida no ar. Não havia sinal de Lívia. O incômodo dentro dele cresceu. Por que aquilo o afetava tanto? Ele tentou ignorar a sensação e foi para o quarto. Mas ao passar pelo corredor, ouviu um som que fez seu peito apertar. Um choro, baixo, quase sufocado. Lívia. Marcelo parou na porta do quarto de hóspedes. Ela estava ali, sentada na beira da cama, abraçando os próprios joelhos, e chorava, silenciosamente, como se não quisesse que ninguém ouvisse. Mas ele ouviu. E pela primeira vez, sentiu o impacto de sua ausência. Ele não sabia por que isso o atingiu daquele jeito, mas atingiu. Por um instante, tudo o que ele queria era entrar e dizer algo. Qualquer coisa. Mas não disse, porque não sabia como. Então se virou e foi embora. Mas naquela noite não conseguiu dormir. O som do choro dela não saía da sua mente, e o aperto em seu peito não desaparecia. A fraqueza começou de forma sutil. Primeiro, era apenas um cansaço persistente. Depois vieram as tonturas, a náusea matinal, os enjoos que a faziam correr para o banheiro antes mesmo de conseguir tomar o café. Lívia tentou ignorar. Disse a si mesma que era o estresse, que era o peso esmagador da dor que carregava dentro do peito todos os dias. Mas quando o enjoo a fez desabar no chão do banheiro, o suor frio escorrendo por sua testa e o coração disparado, ela soube. Ela sentia. Seu corpo gritava uma verdade que sua mente ainda se recusava a aceitar. Com as mãos trêmulas, abriu a gaveta do armário e pegou o teste de gravidez que havia comprado no dia anterior, quando o medo começou a se instalar dentro dela. Seu coração martelava dentro do peito. Segundos depois, as 2 linhas rosas apareceram. Positivo. O ar escapou de seus pulmões. Seus dedos apertaram o pequeno objeto, como se ele pudesse desfazer o que estava diante de seus olhos. Ela estava grávida. De Marcelo. Do homem que não se lembrava dela. Do homem que agora pertencia a outra mulher. Um soluço escapou de sua garganta. Ela se sentou no chão frio do banheiro, abraçando o próprio corpo, sentindo o peso esmagador daquela realidade. O que faria agora? Nos dias que se seguiram, Lívia tentou agir como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Ela se pegava olhando para Marcelo de maneira diferente. Não mais com a esperança de que ele voltasse a se lembrar dela, mas com medo do que aconteceria quando ele descobrisse. Ela deveria contar?
Ou simplesmente ir embora, desaparecer da vida dele, antes que ele a acusasse de estar inventando essa gravidez para prendê-lo? Porque essa era exatamente a versão que Vivian contaria. Ela podia prever o que viria. Vivian sorrindo, triunfante, enquanto murmurava para Marcelo: "Viu? Eu te avisei. Ela está desesperada para não te perder." E ele acreditaria, porque já não via Lívia como sua noiva, como a mulher com quem queria passar o resto da vida. A ex tinha conseguido afastá-los. Agora, se soubesse sobre o bebê, Marcelo a odiaria. E esse era um risco que Lívia não podia correr. Ela não permitiria que seu filho fosse rejeitado. Naquela noite, Marcelo chegou cedo. Pela primeira vez em semanas, não estava com Vivian. Lívia estava na cozinha, preparando o jantar, tentando manter a rotina como se tudo ainda fosse normal. Mas nada era normal. Cada movimento parecia pesado. Cada respiração era uma batalha. Quando Marcelo entrou na cozinha, ela forçou um sorriso fraco. "Oi." Ele assentiu, sentando-se à mesa. "Cheiro bom." Era a primeira coisa gentil que dizia a ela em muito tempo. E isso foi suficiente para desmontá-la. Porque ainda havia algo ali. Por menor que fosse, e por mais doloroso que fosse, ela se agarraria a isso. Lívia serviu o jantar e se sentou à sua frente. Por um instante, tudo parecia como antes. Até que Marcelo quebrou o encanto. "Eu vi Vivian hoje." O garfo escorregou dos dedos de Lívia. Ele nem percebeu. Ela disse algo que me fez pensar. O coração de Lívia acelerou. "O quê?" Marcelo segurou o copo de vinho, girando o líquido devagar. "Que talvez eu estivesse insistindo em algo que não faz sentido." Lívia sentiu um arrepio subir por sua espinha. "O que isso quer dizer?" Marcelo ergueu os olhos. "Quer dizer que talvez seja a hora de seguirmos em frente." O mundo de Lívia desabou. O queixo dela tremeu, mas ela não deixaria ele ver o quanto aquilo a destruía. "Você quer dizer, você e eu?" Ele assentiu. "Eu não quero te machucar, Lívia, mas estou cansado de tentar sentir algo que não está aqui." Uma lágrima escorreu antes que ela pudesse impedir. Marcelo não reagiu. "Eu posso ficar no quarto de hóspedes até resolvermos isso." Ele continuou frio. Lívia não conseguia respirar. "Resolver o quê? Como assim resolver?" Ela apertou as mãos no colo tentando manter o controle, porque ele não sabia. Não sabia que naquele exato momento o coração do filho deles já batia dentro dela. E agora, ela teria que decidir se contava a verdade, ou se ia embora antes que ele a mandasse embora. Naquela noite, Lívia se trancou no quarto de hóspedes. Ela se sentou na cama, abraçando o próprio corpo, as lágrimas finalmente caindo livremente. Então, com a voz quebrada, murmurou: "Eu te protegerei, meu amor, mesmo que seu pai não se lembre de nós." E ali, pela primeira vez, Lívia percebeu que talvez precisasse deixar Marcelo ir. A tensão na cobertura era insuportável. Depois do jantar, onde Marcelo sugeriu que talvez devessem seguir caminhos diferentes, Lívia não conseguiu mais olhá-lo da mesma forma. Ela já sabia que ele não se lembrava dela, mas agora tinha certeza de que ele não queria mais lutar. E isso doía mais do que qualquer esquecimento. Nos dias que se seguiram, ela se afastou. Evitava conversar. Evitava estar no mesmo cômodo que ele por muito tempo. Seus enjoos continuavam. Seu corpo já começava a mudar. Mas Marcelo não percebeu. E isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais cruel. Naquela noite, Marcelo chegou em casa tarde. Lívia já estava trancada no quarto de hóspedes, como vinha fazendo ultimamente. Ele soltou um suspiro longo, passando a mão pelo rosto. Aquela situação estava insuportável. Desde que sugeriu que eles se afastassem, ela mal olhava para ele. Por que isso o incomodava tanto? Decidiu tomar um banho para clarear a mente. Mas ao pegar uma toalha no armário do corredor, viu a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Um impulso estranho o fez parar. Lívia sempre trancava a porta, mas dessa vez não trancou. Hesitante, ele empurrou a porta com cuidado. E foi então que viu, em cima da cama, um envelope. Marcelo franziu a testa. Eram exames médicos. Seus olhos varreram o papel rapidamente, e então seu coração parou. Os resultados estavam ali, nítidos, impossíveis de ignorar.
Lívia estava grávida. A ficha demorou alguns segundos para cair, mas quando caiu, foi como um soco no peito. Ela sabia, e não contou nada. Um frio subiu pela espinha e sua mente foi tomada por um turbilhão de emoções. O sangue pulsava forte em suas têmporas quando ele abriu a porta do quarto de Lívia sem pedir permissão. Ela estava sentada na cama, abraçada aos joelhos. Os olhos vermelhos denunciavam mais uma noite de lágrimas silenciosas. Ela levantou o rosto surpresa. O que foi? Marcelo levantou o exame na altura do rosto dela. Você ia me contar quando? Lívia empalideceu. Seus dedos se apertaram contra o cobertor. Você ousou esconder isso de mim? A voz dele veio carregada de fúria, mas no fundo havia algo mais. Dor. Marcelo, esse filho é meu? A pergunta caiu como uma bomba. Lívia arregalou os olhos. O choque a fez perder o ar. Como você pode perguntar isso? Ele avançou um passo, o olhar duro. Como eu posso? Ele riu sem humor. Você escondeu isso de mim, Lívia. O que esperava? As lágrimas finalmente transbordaram. Eu esperava que você me conhecesse. Eu não te conheço, ele gritou, o peito subindo e descendo. Essa é a questão. O silêncio que se seguiu foi devastador. Lívia sentiu um nó se formar na garganta. Ela tremia. Então levantou-se devagar da cama, os olhos brilhando com uma raiva que ele nunca tinha visto antes. Você pode não se lembrar de mim, mas um dia você me amou. A voz dela falhou, mas ela não parou. E esse bebê, ela colocou a mão na barriga, como se quisesse protegê-lo do próprio pai. Esse bebê é fruto desse amor. Os olhos de Marcelo vacilaram por um segundo. O peso daquelas palavras o atingiu de uma forma que ele não soube explicar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone tocou. E então o nome de Vivian brilhou na tela. Marcelo ainda estava abalado quando saiu para encontrar Vivian. Precisava de ar, precisava de espaço, mas, acima de tudo, precisava de uma voz que fizesse sentido em sua cabeça. E naquele momento, Vivian era a única pessoa que não o fazia se sentir perdido. Você está estranho, ela comentou segurando a taça de vinho. Marcelo passou a mão no rosto, exausto. Lívia está grávida. Vivian arregalou os olhos com perfeição teatral. O quê? Eu encontrei os exames. Ela nunca me contou. A ex apertou os lábios, fingindo hesitação. E você tem certeza de que... Bom, é seu? Marcelo fechou os olhos. A pergunta veio exatamente como ele sabia que viria. Eu... não sei. Marcelo... Vivian tocou a mão dele com delicadeza. Você precisa ter cuidado. Ele não respondeu. Vivian deu um longo suspiro. Eu te conheço. Sei que você é um homem íntegro que sempre quis fazer o certo, mas não acha estranho que ela tenha escondido isso de você? Marcelo se engasgou com a própria confusão. Ela disse que não sabia como eu reagiria. Vivian sorriu como se aquela fosse a resposta que ela precisava. Exatamente. Porque ela sabia que você poderia questionar. Ela pegou a taça de vinho e tomou um gole antes de acrescentar. Talvez ela só quisesse uma garantia de que você não a deixaria. E naquele momento, a dúvida se instalou na mente de Marcelo. O dia amanheceu nublado, refletindo exatamente o caos na mente de Marcelo. Desde a noite anterior, ele não conseguia pensar em outra coisa além das palavras de Lívia. Você pode não se lembrar de mim, mas um dia você me amou. E esse bebê é fruto desse amor. A dor nos olhos dela, a fúria na voz, aquilo não parecia uma mentira. Mas então, por que ele se sentia tão confuso? Por que a dúvida o consumia tanto? E pior, por que Vivian parecia tão segura de que Lívia estava mentindo? Naquele dia, Marcelo decidiu se afundar no trabalho. Passou a manhã toda revisando contratos, participando de reuniões, tentando ignorar o peso no peito. Mas Daniel, seu amigo e sócio, percebeu que algo estava errado. Sempre percebeu. Quando a última reunião terminou, Daniel o chamou até a sala dele. Cara, senta aí. Marcelo franziu a testa. Não tenho tempo, Daniel. Vai ter que ter. O tom do amigo era sério, firme. Marcelo bufou, passando as mãos pelo rosto, mas se jogou na cadeira. O que foi? Daniel cruzou os braços
e o encarou por longos segundos antes de dizer: "Você está diferente." Marcelo riu sem humor. "Perdi 5 anos da minha vida, Daniel. É claro que estou diferente. Não estou falando da amnésia. Estou falando da forma como você está deixando Vivian se infiltrar na sua vida de novo. O nome dela o fez ficar em alerta. O que isso tem a ver?" Daniel se inclinou para a frente. "Você não se lembra, mas eu lembro." Marcelo franziu a testa. Daniel respirou fundo antes de soltar a bomba. "Vivian destruiu você." O silêncio que veio depois daquelas palavras foi ensurdecedor. Marcelo estreitou os olhos. "O que você quer dizer com isso? Que você e ela não terminaram porque se afastaram, como ela está te fazendo acreditar." "Então por quê?" Daniel trincou o maxilar. "Porque ela te traiu, Marcelo." A respiração dele parou. O choque veio como um golpe inesperado. "O quê? Foi isso mesmo que você ouviu. Ela te traiu." Marcelo não conseguia processar. Daniel continuou sem rodeios. "Ela nunca te amou, cara. Só estava com você por causa da sua fortuna. Você não se lembra, mas eu lembro do quanto você ficou destruído quando descobriu." Marcelo sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. "Não pode ser." Daniel bateu os punhos na mesa, impaciente. "Ela está se aproveitando da sua amnésia, te fazendo acreditar que você foi o culpado pelo término." Marcelo piscou algumas vezes, tentando forçar sua mente a acessar memórias que não estavam ali. Mas alguma coisa dentro dele se agitou. Fragmentos, imagens desconexas, a raiva, o choque, o momento em que soube a verdade. Uma discussão acalorada, Vivian gritando, ele jogando um copo contra a parede, ela negando, depois admitindo, depois tentando convencê-lo de que não era nada. Marcelo fechou os olhos. O gosto amargo da traição voltava como um soco. "Você está mentindo," ele murmurou, mas sua voz não tinha certeza. Daniel riu. "Eu queria. Mas sabe quem estava do seu lado quando você sofreu?" Marcelo abriu os olhos, a respiração pesada. Daniel segurou o olhar dele e disse sem hesitar: "Lívia." A dor no peito de Marcelo dobrou. "O quê?" Daniel assentiu. "Foi ela quem te ajudou a se reerguer. Foi por causa dela que você voltou a sorrir. Ela nunca te abandonou. E então, como uma onda avassaladora, tudo começou a fazer sentido. Aquele incômodo inexplicável que sentia perto de Lívia, aquela sensação de que sua presença era familiar, mesmo sem memórias. A forma como algo dentro dele reagia ao sofrimento dela, porque ela sempre esteve lá, e ele a jogou para longe, por causa de uma mulher que o destruiu no passado. Marcelo entrou na cobertura como um furacão. Vivian estava na cozinha, calmamente bebendo um vinho. Quando o viu, sorriu. "Quer um copo?" Ele não sorriu. "Por que mentiu para mim?" Vivian piscou fingindo inocência. "Sobre o quê?" Marcelo jogou as chaves sobre a mesa e se aproximou. "Sobre o motivo do nosso término." O sorriso dela vacilou por um segundo. Eu não sei do que está falando." Marcelo riu sem humor. "Você sabe exatamente do que estou falando, Vivian. Você me traiu." O rosto dela perdeu a cor. "Quem te contou isso?" Ele cruzou os braços. "Então é verdade?" Vivian se apressou a tocar o braço dele, mas ele se afastou. "Marcelo, Você sempre esteve do meu lado, não é? Ou só estava esperando eu me esquecer de tudo para se aproveitar?" A máscara de Vivian se quebrou. "Você não pode confiar em tudo que ouve." Ela insistiu, desesperada. Mas Marcelo já não acreditava mais nela. A verdade estava ali, escancarada. E pela primeira vez ele percebeu o tamanho do erro que cometeu com Lívia. Marcelo estava inquieto. Desde o confronto com Daniel, as palavras do amigo martelavam em sua mente. "Ela nunca te amou, Marcelo. Só estava com você por causa da sua fortuna. E sabe quem estava ao seu lado quando você sofreu? Lívia." A cada minuto que passava, as peças começavam a se encaixar. Lívia, a mulher que ele estava prestes a abandonar, a mulher que carregava seu filho, a mulher que, mesmo depois de tudo, continuava ali. E Vivian, ela era o que sempre foi, uma mentira. Marcelo sabia que precisava ter certeza. Sabia que precisava ver com os próprios olhos. E para isso, precisava de um plano.
Marcelo pegou o telefone sem pensar 2 vezes e digitou rapidamente uma para Vivian. Jantar hoje à noite? Quero conversar sobre algo importante. A resposta veio em segundos. Claro, amor. Vou adorar. Marcelo soltou um riso seco. Ela realmente achava que tinha vencido. Mas naquela noite, ele ia acabar com o jogo dela de uma vez por todas. Vivian chegou vestindo um vestido justo, vermelho como o veneno que carregava na alma. Sorria como se estivesse prestes a comemorar uma vitória. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Marcelo puxou a cadeira para ela e se sentou. Você está tão sério, Vivian comentou pegando a taça de vinho. Aconteceu alguma coisa? Ele manteve o olhar fixo no menu por alguns segundos antes de responder. Só estive pensando. Em quê? Ele respirou fundo, preparando o golpe final. No futuro. Vivian se inclinou na cadeira, interessada. Ah, é? Marcelo assentiu, fingindo distração. Depois do acidente, perdi muito tempo. Mas agora estou começando a organizar as coisas de novo. Ele tomou um gole do vinho e jogou a isca. Quero garantir que aconteça o que acontecer, Lívia e o bebê estarão seguros financeiramente. O sorriso de Vivian se partiu no meio. Que? Marcelo fingiu não perceber a mudança no tom dela. Estou pensando em colocar isso no testamento. Garantir que minha família não fique desamparada. A explosão foi imediata. Você enlouqueceu? Várias pessoas do restaurante viraram para olhar. Vivian percebeu que tinha se exaltado e abaixou o tom, mas sua fúria já estava evidente. Marcelo, você não pode estar falando sério. Ele ergueu uma sobrancelha. Por que não? Ela soltou uma risada nervosa. Porque isso é um absurdo. Você vai jogar toda a sua fortuna fora por causa de uma mulher qualquer. A faca cortou o prato, fazendo um som metálico. Marcelo não disse nada, apenas observou. Vivian gesticulava indignada. Você me diz que quer cuidar dela? O que essa mulher fez para merecer isso, hein? Me diz. O desprezo nas palavras dela era puro, e foi ali, naquele exato momento, que Marcelo soube. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Vivian nunca o amou, nunca se importou com ele, só queria seu dinheiro, exatamente como Daniel disse. Ele respirou fundo, segurando o copo com firmeza. Sabe, Vivian... Ela parado, ofegante. Marcelo a encarou com uma frieza que nunca havia usado antes. Agora eu me lembro por que te tirei da minha vida. O silêncio entre eles foi ensurdecedor. O rosto de Vivian se contorceu em choque. O que você disse? Ele largou o guardanapo na mesa, se inclinando ligeiramente para a frente. Eu lembro, Vivian. Ela piscou rapidamente, tentando se recompor. Lembra do quê? Marcelo riu baixo. Do dia em que descobri que você me traiu. Vivian ficou branca. Isso é mentira. É mesmo? Ele cruzou os braços. Porque a única mentirosa aqui é você. Ela ficou muda. O jogo havia acabado. Vivian perdeu. E Marcelo finalmente estava livre. Vivian se levantou da mesa, tremendo de raiva. Você vai se arrepender de me tratar assim. Marcelo sorriu. Não. Eu me arrependo de ter deixado você voltar. Os olhos dela brilharam com ódio. Mas, sem escolha, ela pegou sua bolsa e saiu. E assim, seu reinado chegou ao fim. Marcelo soltou um longo suspiro, passando a mão pelo rosto. O nó em seu peito finalmente havia se desfeito. Mas agora, tudo o que ele conseguia pensar era em Lívia e no bebê que estava a caminho. Ele precisava consertar tudo, antes que fosse tarde demais. A porta da cobertura se fechou atrás de Marcelo, mas ele mal percebeu o som abafado do impacto. O jantar com Vivian havia sido um divisor de águas. Ele se lembrava. Agora tudo fazia sentido, mas ao invés de alívio, ele sentia um vazio aterrorizante no peito. Lívia. O nome dela ecoava em sua mente como um grito desesperado. Ele percorreu a sala, os passos pesados, o coração, um caos. Tudo o que ele queria agora era vê-la, dizer que se lembrava, que nada no mundo importava mais do que ela. Mas, ao olhar em volta, sentiu como se estivesse em um lugar desconhecido. O apartamento parecia o mesmo, e ao mesmo tempo, completamente diferente.
Sem Lívia por perto, tudo estava sem vida, sem cor, sem alma. Então seus olhos pousaram sobre a lareira, e o que viu fez o chão desaparecer sob seus pés. Ali, no centro da prateleira, havia um porta-retratos. Ele já o havia visto antes, mas nunca havia realmente olhado para ele. Com mãos trêmulas, pegou a moldura e a trouxe para mais perto. Lívia sorria na foto. Aquela foto. Ele se lembrava vagamente dela, mas nunca tinha conseguido sentir nada. Mas naquele momento, tudo mudou. O impacto foi tão avassalador que seu corpo inteiro reagiu. Uma dor aguda explodiu dentro de sua cabeça, como se algo estivesse se rompendo dentro dele. Ele ofegou. De repente, o mundo girou. E então, as memórias voltaram. Todas. De uma só vez. O primeiro olhar. A primeira vez que viu Lívia trabalhando na empresa, tão séria e dedicada. O primeiro sorriso. O momento em que percebeu que ela não era só mais uma funcionária, mas alguém que despertava algo nele. O primeiro beijo. A forma como os lábios dela tremeram antes de se renderem aos dele. O gosto doce, a respiração entrecortada, o coração acelerado. O pedido de casamento. A noite estrelada na varanda, o brilho nos olhos dela quando ele abriu a caixinha com o anel. Sim, Marcelo. Sim, 1000 vezes sim. As juras de amor. As promessas de que nunca se deixariam. As noites de amor. O calor dos corpos. O toque suave. Os sussurros entrecortados no escuro. Tudo. Ele se lembrou de tudo. O porta-retratos escorregou de suas mãos e caiu no chão. O vidro rachando. Marcelo desabou de joelhos. O peito subia e descia com força. A respiração descompassada. Lágrimas quentes caíram em seu rosto. A verdade era insuportável. Ele a esqueceu. Ele a feriu. E agora, ele poderia tê-la perdido para sempre. Meu Deus! O que eu fiz? Como pude esquecer dela? A adrenalina explodiu dentro dele. Ele precisava vê-la. Agora. Antes que fosse tarde demais. Levantou-se às pressas, pegou o celular e discou o número dela. Chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Droga, ele murmurou, saindo da cobertura às pressas. Ele precisava encontrá-la, dizer que se lembrava, dizer que nunca deveria tê-la deixado sofrer sozinha, que ele a amava, mais do que tudo, mais do que a própria vida. Mas será que ainda havia tempo? O zíper da mala deslizou com um som seco, quase doloroso. Cada peça de roupa que Lívia dobrava e colocava dentro da bagagem parecia um pedaço do seu coração sendo arrancado. Ela nunca pensou que chegaria a esse ponto, que um dia precisaria ir embora. Mas agora não havia mais escolha. Marcelo nunca mais seria dela. E se ficasse, acabaria morrendo um pouco mais a cada dia. Ela suspirou, sentindo uma pontada na barriga. Seu bebê. O filho que estava crescendo dentro dela, fruto de um amor que Marcelo já não se lembrava. Ou pelo menos, era isso que ela achava. Porque naquele instante a porta do apartamento foi aberta com violência. E então, ele apareceu. Marcelo. Ofegante. Com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas contidas. Lívia congelou. O que você está fazendo? Ele perguntou, a voz quebrada. Ela engoliu em seco. Indo embora. Marcelo trincou o maxilar e entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Antes que ela pudesse reagir, ele a segurou pelos braços com delicadeza, mas com desespero nos olhos. Lívia. O coração dela parou, porque naquele instante, ela viu. Nos olhos dele havia algo diferente, algo que ela não via há muito tempo. E então ele sussurrou a única coisa que poderia fazê-la perder o chão. Eu me lembro, meu amor. O ar fugiu de seus pulmões. Eu me lembro de tudo. O mundo de Lívia desabou. As lágrimas vieram antes mesmo que ela pudesse impedir. Mas ao invés de correr para os braços dele, ela recuou. Você está dizendo isso porque quer me impedir de ir? O desespero nos olhos de Marcelo se intensificou. Não. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, como se estivesse segurando algo precioso demais para perder. Eu lembro do nosso primeiro beijo. Lívia piscou surpresa.
Lembro de como suas mãos tremiam quando eu te puxei para perto. O coração dela acelerou. Lembro da primeira vez que fizemos amor, de como seu corpo se encaixou no meu, como se tivesse sido feito para mim. Um soluço escapou da garganta de Lívia. Marcelo, lembro do pedido de casamento, do jeito que você chorou, do sim mais lindo que já ouvi na vida. Ela apertou os olhos, tentando se proteger do impacto devastador daquelas palavras, porque isso era tudo que ela queria ouvir. Mas e se ele esquecesse de novo? E se tudo isso se repetisse? Ela sentiu o peito arder. Então sussurrou a pergunta que mudaria tudo. Se você se esquecer de mim de novo, vai lutar por mim? Marcelo parou. Por um instante só havia silêncio. O olhar dele percorreu o rosto dela, lendo cada sombra de dor, cada cicatriz invisível. Então, ele ajoelhou. Lívia ofegou. Ele pegou as mãos dela e as pressionou contra os próprios lábios. Eu nunca mais vou te esquecer. Ela sentiu um tremor percorrer seu corpo, mas Marcelo ainda não havia terminado. Com cuidado, ele deslizou as mãos para sua barriga, para o filho que carregavam juntos, e então beijou-a. Beijou o ventre que guardava a prova viva do amor deles. Eu juro. As lágrimas caíram em silêncio. Eu te amo mais do que tudo. Lívia desabou. O peso da dor, do medo, da saudade, se dissolveu no abraço dele. E naquele instante, ela soube. O homem que ela amava estava de volta. E desta vez, ele nunca mais iria embora. O quarto estava silencioso, mas o ar entre eles era carregado de emoção. Lívia sentia seu coração martelar dentro do peito. A alegria de tê-lo de volta se misturava ao medo. E se tudo isso acontecesse de novo? Se o destino fosse cruel o suficiente para separá-los outra vez, como sobreviveria? Como suportaria perdê-lo mais uma vez? O silêncio era tão pesado que Marcelo pareceu senti-lo. Então, sem hesitar, ele ergueu a mão e tocou o rosto de Lívia. Os dedos deslizaram com uma delicadeza quase sagrada, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os olhos dele estavam tomados pelo arrependimento, pela culpa. A voz dele quebrou. Ele apertou os olhos, respirando fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Eu me odeio por ter te esquecido. Lívia sentiu o peito apertar. Marcelo abaixou a cabeça, os olhos brilhando de emoção. Você ficou ao meu lado, me amou, lutou por mim, e eu te tratei como se fosse uma estranha. Lívia sentiu uma lágrima escapar, mas antes que pudesse falar, ele pegou suas mãos e as pressionou contra seu próprio peito. Eu deveria ter sentido. Marcelo, deveria ter ouvido meu coração. A voz dele era um sussurro carregado de dor. Porque ele nunca te esqueceu. Os olhos de Lívia brilharam. Ela tocou o rosto dele, o polegar acariciando sua pele com carinho. Você não teve culpa de nada. Marcelo fechou os olhos ao ouvir aquilo, como se aquelas palavras fossem um alívio. Mas ele ainda não tinha terminado. Eu quero que você me perdoe. Lívia sorriu com doçura, os olhos cheios de amor. Não há nada para perdoar. Ele a olhou, confuso. Foi um acidente, Marcelo. Você não me esqueceu porque quis. As lágrimas caíram silenciosas. E então ela fez o que sempre soube que faria. Ela o perdoou. E naquele instante, ele soube que a amava mais do que jamais havia amado antes. Ele não conseguiu esperar mais. Se inclinou sobre ela, o coração disparado, e murmurou: Nunca mais vou te esquecer. E então, ele a beijou. O primeiro beijo foi um reencontro, um recomeço. Era lento, intenso, cheio de significado. Os lábios de Marcelo se moviam nos dela com uma devoção que fez Lívia sentir cada célula do seu corpo despertar. Os dedos dele se entrelaçaram nos cabelos dela, puxando-a para mais perto, como se quisesse que nada jamais os separasse novamente. O calor que crescia entre eles era familiar, mas ao mesmo tempo novo. Era a sensação de finalmente estar em casa. As mãos de Marcelo deslizaram pela cintura dela, traçando um caminho suave por sua pele, despertando arrepios por onde passavam. Eu esperei tanto por isso, ele murmurou contra os lábios dela. Lívia sorriu, ofegante. Então me mostra. Marcelo gemeu baixinho. Ele a pegou nos braços e deitou-a sobre a cama,
os olhos cravados nos dela. Cada pedaço de você é meu. Os beijos ficaram mais intensos. Cada toque, cada carícia era uma promessa silenciosa. Promessa de que nunca mais iriam se perder. Promessa de que aquele amor estava marcado para sempre em suas almas. E naquela noite, eles se encontraram outra vez. Eram os mesmos. Mas agora, eram ainda mais fortes, porque o amor deles havia vencido até mesmo o esquecimento. Os primeiros raios de sol iluminaram a pele nua dos dois. Lívia acordou sentindo os braços fortes de Marcelo ao seu redor, como um porto seguro. Ela sorriu, fechando os olhos por um instante, saboreando aquele momento. E então, sentiu os lábios dele roçarem sua testa. Bom dia, minha vida. Ela virou-se devagar, encontrando o olhar apaixonado de Marcelo. Os olhos dele transbordavam amor, sem nenhuma sombra de dúvida ou confusão. Apenas certeza. Apenas amor. Ele segurou seu rosto entre as mãos e murmurou: não importa o que aconteça. Ele deslizou as mãos até sua barriga, acariciando-a com devoção. Você sempre será meu lar. As lágrimas de Lívia escorreram silenciosas, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Ela segurou as mãos dele e as pressionou contra o peito, deixando que ele sentisse as batidas aceleradas. E você sempre será o meu. Marcelo sorriu. E então a beijou. O beijo mais doce, mais puro, mais cheio de promessas. Porque o amor deles havia vencido, e desta vez seria para sempre. Agora eu te pergunto, você acredita que o amor verdadeiro pode vencer até mesmo o esquecimento? Se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários, você teria esperado por esse amor até o fim? Até a próxima história aqui no nosso canal. Histórias de amor e romance.